Paz amada de Deus, bom dia a todos os irmãos. Estamos ao vivo a toda a nação, a todo o Brasil, louvando e agradecendo o Rei da Glória e agradecendo pelos seus feitos, amém? Que você possa estar caminhando conosco e louvando o Rei da Glória. Seja bem-vindo à família da Rádio Gospel 1000. Esse que vos fala é o pastor missionário de Deus, porque é de Deus que está falando com você. E eu creio que o Senhor ele vai fazer maravilha na nossa vida, amém? Vamos orar. Deus amado, Pai eterno e soberano, obrigado, Deus, por essa manhã, essa tarde, essa noite que nos convém. Abençoa cada um, Senhor, para que possamos caminhar na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que eu posso fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que eu posso fazer. Eu aprendi a adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Amém? Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para trazer mais um capítulo aqui na Rádio Gospel 1000, onde temos o privilégio de agradecer a Deus pelos seus feitos e louvar pelo seu santo nome, amém? Eu já quero convidar você que hoje temos culto às 18 horas na Igreja do Evangelho Quadrangular do Mando do Sena, e eu tenho certeza que é bênção na sua vida. Continue sempre orando pela minha vida, pela minha casa, pelo projeto, essa rádio. Quero mandar aqui um abraço a cada participante do grupo da Rádio Gospel 1000, amiga Alisson Lima, também lá na Paraíba, nosso presidente, e a todos que estão ligados na cidade de Mamanguape, na cidade de Rio Tinto, bem? Aí João Pessoa, e que seja bem-vindo em nome de Jesus. Abra aqui em Ezequiel, capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito no Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ezequiel, ele fala que veio sobre ele a mão do Senhor e fez sair do Espírito do Senhor e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E a Bíblia relata que esse vale era numeroso, que aos olhos não conseguia alcançar sobre a face do vale, e que estava sequíssimo. Eu, quando era criança, lá no Nordeste, eu catava osso para vender, osso. Ia lá no matador, saía pela coisa de criança mesmo, catando osso. E eu encontrava aqueles ossos sequíssimos. Não é que estava seco, estava sequíssimo. Há muito tempo de levar sol ali. E esse vale estava nessa condição. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Olha só. Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Imagine você vê um vale de ossos seco. Nesse vale de ossos secos, é um vale. Ali tem osso de gente grande, de gente pequena, osso seco, osso quebrado, osso rachado. Não sabe de quem é os ossos, porque ali é um vale de ossos. Se você parar para pensar. Agora, olha a pergunta que Deus faz a Ezequiel. Você está vendo esse vale de ossos seco aí? Escute isso. E me diz: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E Ezequiel respondeu: Senhor, Deus, tu sabes. Aqui você começa a entender a confiança e a fé em quem Ezequiel estava crendo. Ezequiel sabia com quem estava conversando. Não era qualquer pessoa. Aos olhos dos homens, ao meu olho, ao seu olho, vamos dizer que a gente sai ali agora e tem um vale, tem um monte de ossos secos na rua. Aí, na sua mente, você acha que aqueles ossos têm mais jeito? Você acha que aqueles ossos ele pode voltar à vida? Não. A resposta seria não. Então, se Ezequiel ele tivesse visto com os olhos humanos, ele tinha dito não. Claro que não. Não tem quem faça esses ossos viver. Essa seria a resposta normal de qualquer ser humano. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Outra coisa. Imagina. Aí Deus diz para Ezequiel: então profetiza sobre esses ossos. Ezequiel poderia dizer: quem sou eu, Senhor, para profetizar que venham vida a esses ossos? Por isso que lá em cima, no capítulo 2, ele fala: tu sabes. Mas Deus disse: Deus quer usar você para salvar a vida. Aleluia. Deus quer te usar hoje para libertar e para curar. É eu e você que Ele quer usar. Mas Ele que determina o momento e a hora. Então disse Deus a Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Escute isso aqui. Ezequiel estava sendo uma ferramenta na mão de quem? De Deus. E você é a ferramenta que Deus quer preparar para salvar, para curar e para libertar. Amém? Veja que Ezequiel, ele disse: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Ali ele, como profeta, ele não estava dizendo: ouve a minha palavra, ouve a minha ordem. Ele disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
Imagina você, o osso está ali, sequíssimo. E Ezequiel agora profetiza sobre aqueles ossos, na voz que Deus manda. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos, escute isso, sobre vós e farei crescer carne, sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Imagina você, com a sua mente humana, você dizia o quê? Está ficando doido, né? Está pirando, né? Não está bem da cabeça. Como é você... O ser humano, ele é tão estranho, meu Deus do céu. Quando você vê alguém assim falando sozinho, você fala o quê? Esse camarada está ficando pirado. Não é assim? Agora imagina a pessoa no vale de ossos secos, profetizando que aqueles ossos venham ter vida. Escute isso. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Escuta aqui. Começou a se mexer os ossos que estavam sequíssimos no monte, que ali não sabia de quem osso era, de que hora, de quem é aquele osso, não sabia de quem era. Estava um vale de ossos. É a mesma coisa que ter um vale, um monte de lixo. Está ali jogado ali. Mutuado, lixo de fulano, lixo de ciclano, deu para entender? Então era um vale de ossos. E na hora que Ezequiel começou a falar, a Bíblia diz, e houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, começaram os ossos a se mexer, a procurar o seu par, a procurar de quem eram aqueles ossos. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Aleluia. Começou a chegar cada osso no seu lugar. E de quem era aquele osso? Não se juntou o osso daquele fulano com o ciclano, não. Foi os ossos se juntaram, certo. O esqueleto foi montado, certo. Olha que coisa interessante. É algo que a mente humana não consegue imaginar. Escute isso. E olhei, e eis que vieram nervos. Os ossos estavam montados. O esqueleto estava montado. Estava aquele vale todo montado, os esqueletos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Começaram a vir nervos sobre aqueles esqueletos. E cresceu a carne, começou a vir a carne. E estendeu-se a pele, começou a vir a pele. Sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ali estava cadáveres, como nós conhecemos. Quando a pessoa morre, ali estava os cadáveres jogados. Imagine você. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Já não era mais vale de ossos secos, era vales de cadáveres. E agora vem um vento dos quatro cantos e sopra sobre aqueles cadáveres. Escute isso. E profetizei, ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E puseram em pé um exército grande em extremo. Ali já estavam agora, esse vale que era de ossos secos,
estava um exército de pessoas. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Escuta isso aqui. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Dize isto, e o fiz dizer ao Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na sua mão. Olha que coisa forte. Enquanto te falarem os filhos de teu povo, dizendo: porventura, não nos declararás o que significaram estas coisas? Tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só à minha mão. E as varas sobre que houve reescrito estarão na tua mão, perante os olhos dele. Dize, pois assim diz o Senhor Deus: eis que eu tornarei o filho de Israel dentre os gentios, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei às terras. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, uma mais para com o futuro. Se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Os livrarei de todas as suas habitações. E que pecaram, os que purificarem assim, eles serão o meu povo, e o meu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Escute isso aqui. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e suas filhas, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei ao seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que se santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Você veja aqui que Deus, Ele cuida dos seus filhos.
Ele cuida daqueles que obedecem, daquele que está na sua presença, aquele que faz a sua vontade. Então, da mesma forma que Deus profetizou e fez com que o Ezequiel profetizasse sobre aqueles vales ossos secos que deu vida, Ele quer te usar também nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, para que você venha ser um profeta na mão de Deus. Deixa Deus te usar, para que você possa ser uma pessoa abençoada na mão do Senhor. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Mais um programa. E amanhã, se assim nos permitir, estaremos aqui às 8 horas da manhã. Programa Grande Desafio. Lendo a Bíblia toda, lendo um capítulo por dia. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus amado, ó Rei da Glória Pai Eterno, obrigado a Deus nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Neste momento, Senhor, vai curando a minha esposa, vai dando cada vez mais, Senhor, limpando o sangue, os ossos, a mente, a pele, como o Senhor fez nesse vale dos ossos secos. Profetize também na vida dela, para que ela possa ser restaurada, curada, em nome de Jesus. E a todos os irmãos que estão aí conosco, que ela receba a bênção do Senhor. Amém? É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus seus projetos, é de Deus seu ministério. Com o amor de Deus, a graça de Jesus, a Deus comunhão e consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Se você crê, se diga amém. Fique na Rádio Gospel Mil. Um abraço.